Boa noite, TV Ibis. Boa noite a todos os companheiros que nos seguem. Pessoal de Brasília, pessoal de Goiânia, muito boa noite. Nós estamos iniciando a 13ª aula do curso Ondas de Transformação 1. Nós estamos aí com a aula de hoje, né? Com mais 3 aulas a gente termina a primeira parte do nosso curso. Espero que, dentro da proposta que todos nós temos efetuado de buscar transformação interior, o curso tenha ajudado em alguma coisa para que a gente inicie esse processo, ou dê continuidade a esse processo, porque o movimento da vida é permanente, e que a gente possa realmente realizar a nossa tarefa de uma maneira bem clara e bem consciente. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre o nosso mundo interior. Nós falamos aqui sobre as resistências do processo de transformação, nós mostramos aqui o que existe dentro de nós, os diferentes egos, os diferentes self, a consciência latente, a consciência externa. Falamos aqui do trabalho da vida em 2 polos. Quando nós estamos encarnados, a vida nos coloca no mundo externo para que a gente haja, a gente cumpra uma função, porque nós temos de corrigir os nossos erros passados. E esses erros têm que ser corrigidos com pensamento, sentimento e atos. Então, consequentemente, é por isso que a vida volta para o mundo exterior e nós temos de cumprir uma função. E nós falamos aqui das funções que a gente exerce e por que a gente exerce determinada função em relação a outra, por que a vida nos coloca dentro daquele passo, na esperança que a gente se transforme. E mostramos que esse processo é como se fosse um polo de um pêndulo. Quer dizer, quando nós estamos no mundo encarnado, nós estamos no mundo externo e principalmente cumprindo a nossa função. Quando vamos para o mundo dos desencarnados, nós estamos dentro do processo de interiorização. Então, no mundo, a gente semeia e planta. No outro mundo, a gente colhe, transforma e arquiva. E nesse processo de ida e volta, de reencarnação sobre reencarnação, nós vamos fazer a nossa transformação. Mas o nosso mundo interior é muito maior do que somente reencarnação. É muito maior do que personalidade, porque nós tivemos uma queda, nós sofremos um processo de queda. E nós somos eternos. Se nós contarmos a eternidade como ausência de tempo, e se nós colocarmos o tempo, e colocando aquilo que a ciência fala, que o nosso universo tem em torno de 13,5 bilhões de anos, então só na esfera do tempo nós temos 13,5 bilhões de anos. Então imagina quantas camadas nós não temos dentro da nossa alma. Imagina quantas tendências, quantos conteúdos, e é exatamente hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós já falamos nas aulas 7, falamos nas aulas 6, falamos na aula 8, falamos um pouco sobre isso, mas eu queria falar um pouco mais, porque na próxima semana nós vamos começar a estudar defeito, ou seja, quais são os defeitos primordiais da nossa alma, quais são os defeitos primordiais, quais são os defeitos secundários, quais são os defeitos terciários, como é que eles se manifestam na nossa alma, como é que a gente estuda, como é que a gente descobre. Se a gente já viu aqui que a gente teve um ego demoníaco, então imagina a fase demoníaca nossa. Vamos supor que essa fase demoníaca demorou 1 bilhão de anos. Já pensou nisso? Quer dizer, você tem estratificado isso na alma, você tem estratificado todo esse conteúdo. Por isso que Krishnamurti tem uma frase que eu repito aqui, acho que a Manchês, que ele fala assim: nós somos a humanidade. E não tenha dúvida, não tem um sentimento que qualquer ser humano tenha que você não tem. Você pode não estar usando mais, você pode não estar mais valorando aquele sentimento, você pode não estar mais dando asa para que ele te comanda, para que ele possa te levar, para que ele possa te conduzir, mas que você tem ele dentro da alma, isso não tenha dúvida. Então nós não temos como falar de nenhum ser humano. Por quê? Porque ou nós já fomos muito próximos, ou nós voltaríamos a repetir, ou nós já fizemos aquela mesma conduta. Não tem como. Seria a mesma coisa, por exemplo, você roubou hoje, e amanhã seu vizinho rouba e você condena ele. Ué, você roubou hoje, ele roubou amanhã. E qual a diferença isso em termos reencarnatórios? Você pode ter roubado 100 anos atrás, você pode ter matado há 300 anos atrás, você pode ter feito um determinado desvio de personalidade há 500 anos atrás, e aquele que faz hoje, qual a diferença? A diferença é o tempo. Então nós somos a humanidade. Isso não quer dizer que nós temos de passar a mão na cabeça de quem erra. Não. Nós temos de oferecer para quem erra a oportunidade de retificação, é aquilo que a vida faz. Mas nós não podemos partir para a condenação ou para qual propósito inferior, por quê? Porque nós também já fizemos. Não é porque você não lembra que você não fez. Quando você tem uma amnésia, você não deixou de ser o que você é. E não deixou de ser responsável por aquilo que você já fez. Essa amnésia é temporária. E nós vamos mostrar hoje aqui que não é uma amnésia.
é amnésia de fatos, não é amnésia de sentimento. E isso que nós vamos mostrar hoje. E uma maneira ampla para a gente ver desde o processo da queda, desde o processo da contração, até a formação da personalidade, até os outros processos da nossa vida. E para isso, nós precisamos estudar isso de uma maneira ampla, para você poder estudar os estágios. Ciro Arambino tem uma maneira interessante dele fazer esse processo. Ele tenta descobrir de onde parte aquele estímulo. Ele fala, esse estímulo vem da consciência corpo, esse estímulo vem da consciência vital, esse estímulo vem da consciência mental, esse estímulo vem... Então, ele, mais ou menos, ele começa a estudar na tentativa de fazer um mapa de onde surgem os estímulos, de onde vêm os estímulos. Seria como as fontes de água. Você fala, não, essa fonte vem de tal rio, essa fonte vem disso, essa fonte vem... A mesma coisa. Você mapear os sentimentos para que você não seja conduzido por ele. Muitas vezes você está num determinado dia que está predominando em você o desejo, e o desejo vem da consciência vital, e esse desejo está muito forte, e de uma hora para outra você pode romper com determinadas visões que você tem de contenção, algumas visões que você tem de comportamento, algumas visões que já te auxilia a tentar construir algo mais saudável, e você vai e rompe com aquilo, porque você fala assim, eu estou com um desejo muito grande, uai. O desejo é para ser corrigido. Deseja para ser ampliado, deseja para ser transformado. E quando nós falamos correção aqui, nós queremos fazer correção de destino. Porque o que nós vamos fazer é aquilo que está mais solidificado na nossa alma. O nosso modo de ser não é nada mais, nada menos aquilo que a gente sempre repetiu e aquilo que a gente sempre repete. Então, se nós identificarmos as repetições, identificarmos os padrões, nós vamos poder com facilidade coordenar esses padrões. Não significa reprimir o padrão, não significa liberar o padrão, mas significa educar o padrão para que uma transformação ocorra. Porque aquilo ali é força, aquilo ali é energia psíquica, aquilo ali é conteúdo. Tudo bem? Então nós vamos fazer uma prece inicial, pessoal da TV, vou chamar o Humberto aqui para fazer a nossa prece. O Humberto vai ser o nosso coordenador do Congresso IBS. Nós estamos querendo fazer um Congresso IBS lá na Itália, lá em Assis, em 2016 ou em 2017. Então nós vamos já convidar o Humberto, vou trazer ele aqui, porque o Humberto vai ser o coordenador desse congresso. Nós vamos fazer ou 16 ou 17. E por que é Assis? Em homenagem a Francisco de Assis, que é o patrono do IBS, e a gente quer fazer um congresso internacional com vários companheiros lá. E o Humberto já começou a ter umas ideias muito bacanas sobre isso. Então 2016, 2017 nós vamos lançar o primeiro Congresso Internacional IBS e vamos fazer lá em Assis, na terra de São Francisco, conhecer ao lado, que ao lado tem Folinho é a terra de Petro Baldi. Então nós vamos fazer também um processo lá, então vamos começar a organizar. E o Humberto está com as ideias muito bacanas e está começando a organizar, e nós vamos colocar ele para coordenar o nosso congresso, e eu vou chamar ele aqui para fazer a prece para que todos conheçam. Boa noite. Vamos nos concentrar, procurar buscar a imagem de Jesus e principalmente o sentimento ligado a Ele. Amado Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos novamente, de recebermos o influxo amoroso em Seu nome, que vem de todos os irmãos que nos assistem, física e fora do corpo. Que o Senhor nos inspire e nos assista hoje. Muito obrigado. Deu a voz? Tudo bem? Eu pensei que tinha ficado sem microfone. Pessoal, vamos lá. Primeiro slide aí, por favor. Vamos recordar aqui o que eu já tinha mostrado. Lembra que nós mostramos que existe uma consciência externa e uma consciência latente. Quer dizer, o resumo, aquilo que o Baldi fala no livro A Grande Síntese, a consciência externa e a consciência latente. A consciência externa é essa consciência do dia a dia, essa consciência egóica, essa consciência do eu, essa consciência que está aí todo dia nas nossas funções. A latente, ela vai nascendo, ela começa a se manifestar. E esses primeiros passos da latente são os insights, são as pequenas intuições. Elas funcionam inicialmente como se fosse um raio, funcionam inicialmente como se fossem determinados clarões, que você vê muitas coisas relacionadas com o futuro, algumas coisas relacionadas com o dia a dia, muitas vezes coisas banais, mas que ocorrem, um pequeno acidente, uma pequena visão, um pequeno acontecimento, que vai surgindo, até que isso se torna um fluxo e, sobretudo, um fluxo de descoberta da verdade, quando você chega na intuição. E hoje nós vamos tentar mostrar isso aqui.
Então, consequentemente, nós vimos que a consciência latente está em nós, vai nascer, porque ela faz parte do processo da queda, ela já está em nós. Então, à medida que você for desenvolvendo, ela vai surgir. Da mesma forma que nós já mostramos aqui tantas vezes, que com o movimento surgiu a sensibilidade, da sensibilidade surgiu a sensação, da sensação surgiu o sentimento, do instinto surgiu a razão, da mesma forma. Da razão vai nascer a intuição, isso é natural, é o processo natural do ser humano. Nós caminhamos para isso. Então, muitas vezes a gente coloca hoje que a mediunidade é dom divino a fim de que a gente recupere os nossos erros. Não, a mediunidade é, acima de tudo, o dom natural da alma, que vai se manifestar mais cedo ou mais tarde no nosso processo evolutivo. Nós tivemos a evolução da forma, agora nós temos a evolução psíquica. E a evolução psíquica significa mediunidade. Então, não adianta você fugir de mediunidade, não adianta você falar assim, não tem jeito. Não, é evolução. É o próprio processo de evolução, é você sair do homem para o super-homem, entendendo o super-homem, não o super-homem de Nietzsche, não o super-homem dos quadrinhos, mas o super-homem no sentido de uma visão mais ampla da vida, uma visão mais ampla do universo, uma visão, um maior conhecimento da verdade e maior potenciais em ação na própria existência. Então, isso que é o super-homem. Essa consciência latente e essa consciência externa poderia ser classificada dentro do campo do ego. Então, a consciência externa, ela vai desde um ego primário, semiconsciente, diabólico, personal, transformador, interativo e primordial, que seriam os diferentes egos que nós vamos dilatando, que nós vamos trabalhando, e lembra que nós já falamos aqui que o ego também faz parte do movimento do espírito. Não adianta falar assim, o ego não presta. Não presta, você tem que saber que ele não presta. Mas ele faz parte do movimento, ele vem com você, ele cumpre uma função. O importante é você não deixar ele reger a vida, certo? Não reger o campo das nossas expressões. E depois disso nós vamos para o self, que nós colocamos aqui, único, solar, nourico, complexo, uníssono, pleno, cosmos, até chegar no sistema que é o pleno e livre, ou seja, o eu verdadeiro, o eu completamente livre, ou seja, a liberdade total do ser, de volta a essa liberdade total. Agora, esse processo de transformação se dá em dois polos, o polo encarnado e o polo desencarnado. Ou seja, se dá em dois polos, na vida física e na vida espiritual. Dentro desse processo você vai abrindo a consciência latente e vai ampliando a consciência externa dentro de um campo de conhecimento e vai pulando esses degraus que nós desenhamos aqui, até que você chegue na consciência latente e comece a perceber todo o processo interior. E esse processo se dá encarnado e desencarnado, ou seja, duas partes inversas e complementares, como a gente viu aqui com o balde. Quando você está encarnado, o ser executa de forma consciente a fase do seu trabalho de construção da personalidade, projetando-se por meio dos sentidos no mundo exterior. Ou seja, aqui você cumpre a sua função. Quando você está desencarnado, é o período de vida desencarnado, o ser faz o trabalho oposto, percorrendo a fase inversa do mesmo trabalho bipolar, ou fase de interiorização. Olha lá, se você pegar as colônias, vamos pegar como colônia nosso lar, você vai ver que todo o trabalho da pessoa é feito em relação ao próprio mundo interior e auxilia o outro através da prece, através do passe, através do socorro, através da orientação, através da condução. Quer dizer, o ser trabalha no mundo interior o tempo todo. Nós aqui ainda temos de enfrentar o mundo da matéria, mas lá não. Lá a pessoa não fica preocupada com conta bancária, quantos bônus horas tem na conta, se vai ter dinheiro para comer no final do mês ou não, se vai comprar casa ou não. Quer dizer, você já vive uma outra vida, uma vida relacionada com esse mundo interior e com a expressão desse mundo interior. E esse processo de assimilação e de armazenamento e de ação é o processo que vai fazendo essa transformação e abertura da consciência latente e, consequentemente, a ampliação da consciência num campo maior da razão e do conhecimento, até que a consciência latente absorve a externa e o ser, então, começa a viajar aqui, nessa esfera da consciência latente, descobrindo a verdade a cada passo. Deu para entender? Então, a consciência externa está aqui toda dentro do ego. E a consciência latente está no ser transpsíquico, certo? Indo também para o self sistêmico, o self verdadeiro. Esse trabalho é realizado em dois processos, encarnado e desencarnado, e um está o processo da função e o outro está o processo de interiorização. Tudo bem? Claro? E isso a gente está fazendo já há 13,5 bilhões de anos. Se contarmos o sistema, aí nós teremos a eternidade, que é a ausência de tempo. Por isso que fala no princípio, certo? No princípio Deus fez o céu e a terra. Porque o céu já existia, aquele sistema.
A terra foi a contraparte dele. No princípio era o verbo, é aquilo que eu já falei aqui tantas vezes, né? Vamos colocar a palavra verbo como espírito. No princípio era o espírito estava com Deus, e o espírito era Deus. Tudo que foi feito por ele, ou seja, pelo espírito. Ok? Ou seja, o espírito é que é o verbo de todo o universo. Mas dentro da eternidade. Mas com a contração surgiu a consciência, contraiu, surgiu o campo mental, contraiu, surgiu o átomo, contraiu, surgiu o espaço-tempo. Ok? Vamos lá. Próximo. Pietro Baldi, também princípio de uma nova ética. Agora tem outra questão aqui que eu gostaria de colocar bem claro hoje. Porque você vai ver que tem determinados impulsos dentro da gente que a gente tem tão forte, que você, quando faz contrário a ele, você entra em crise, você entra em depressão, você entra em processos, você fala, meu Deus, eu não posso fazer isso. E muitas vezes você não sabe de onde vem. Olha aqui que o Baldi fala, olha que interessante. Além disso tudo que eu já mostrei aqui, olha o que ele fala. Isso pode significar a tomada de resoluções tremendas, as quais depois o ser poderá ficar fatalmente acorrentado. No estudo da personalidade humana, é necessário levar em conta também tais autossugestões por nós mesmos impressas no subconsciente no período pré-natal, porque depois, no período da vida física, elas podem ressurgir do subconsciente na forma de impulsos instintivos e ideias inatas, enxertando-os irresistíveis na parte determinística de nosso destino. Ou seja, na hora que você está no plano espiritual, que você tem uma visão maior de você mesmo e da sua própria vida, você planeja determinadas ações, planeja determinadas equações da vida, que vai surgir como prova, planeja determinados compromissos, e na hora que você chega, está tão forte aquilo dentro da alma, que se você tenta ir contra ou fazer algo contrário àquilo, você entra em processo de depressão, você entra em processo de luta íntima, você entra em processo de insegurança, e você muitas vezes fala, meu Deus, eu tenho de fazer isso. E a pergunta do pessoal, por que você vai fazer isso? Fala assim, não sei, mas eu tenho de fazer. Por quê? Porque são processos que muitas vezes você já construiu no plano espiritual, na época da interiorização, e deixou gravado na consciência. Pessoal, vai ter um dia que nós vamos estudar isso de uma maneira muito mais ampla. Sou da opinião que a realidade virtual já é usada no plano espiritual há muito tempo. Antes de você encarnar, você vê as várias possibilidades da sua vida. Você não vê, eu já falei isso aqui, mas é bom a gente repetir, coloca aqui a caneta para nós. Porque todo mundo, né, na hora que fala assim, dentro da visão espírita, muitas vezes uma síntese simplista, a pessoa acha assim, você encarna assim, né? Aí você vem aqui, vai casar com a Maria, vai ter o Zé, a Tianinha, certo? E vai morrer aqui. E acha que a vida é dessa forma, né? Olha, a vida não é nunca dessa forma. A vida é assim, ó. Quando você encarna, você tem as variáveis da sua vida. Dentro dos ângulos que você tem. Aqui estão os ângulos. Aí você forma a variável. Variável A, B, C, D, E e F. Ó, Maurício, você vai encarnar. A melhor variável para você é a variável C. Então você vai chegar aqui em tal idade, você vai ter a oportunidade de conhecer a Mariazinha. Quando você conhecer a Mariazinha, se você reatar com ela os laços afetivos, nós vamos mandar para você o Zé e a Sebastiana. Certo? E você vai desempenhar essa e essa tarefa. Você vai precisar de muito esforço. Porque se você não estudar muito, você não vai formar na área que você precisa formar. Você vai precisar ter muito isso. Vamos supor, por exemplo, que você escolhe vir para essa linha D aqui, ó. Você pode encontrar a Mariazinha aqui também. Mas você pode, muitas vezes, não formar. Então, ao invés de ser médico, você vai ser açougueiro. Vai cortar do mesmo jeito, mas vai atender gente no balcão e vai atender pessoas. Mas você vai ser açougueiro, porque você não estudou. Tá claro? E aí a gente vai mandar para você o Zé e a menina também. Mas como você, com a Mariazinha aqui, ó, você já casou várias vezes e você sempre tem um campo de desarmonia muito grande, vocês podem separar. Então você toma cuidado, que quando chegar por aqui, por exemplo, você pode separar. Se você alcançar esse caminho, nessa época vai estar passando aqui para a sua vida a Silvinha. Então a Silvinha está passando aqui, um beijo aí para a Silvinha. A Silvinha está passando por aqui, pronto. Você deixou aqui, vai vir a Silvinha. Aí nós vamos mandar pela Silvinha, tal fulana, tal fulana. Entendido?
Ou seja, a vida é feita de variáveis dentro dos ângulos. Se eu tenho um ângulo, o ângulo vai estar aberto. Quanto mais ângulo, mais abertura. Se você não tem, Maurício, sinto muito, mas você só tem uma linha. É uma linha reta, porque você vai nascer com paralisia cerebral. Pronto. É a única linha. Mas você nasce com esse projeto de vida. Então você nasce com essas variáveis. E no plano espiritual, você estuda essas variáveis antes de nascer. Você estuda ela a mancheias, inclusive a prova. É por isso que quando a prova acontece, você dá uma visão que como você já tinha visto isso. Tem determinadas provas na nossa vida que acontecem, você fala assim, nossa, mas parece que eu já passei por isso, parece que eu já conheço isso. E você fala, vai ver a encarnação passada. Não. Muitas vezes é uma programação que você fez no inconsciente. Na fase de interiorização, quando você está no plano espiritual. Na hora que ela vem, aí ela vai surgir de duas maneiras. Vai surgir como propósito, como tendência, e vai surgir como sonho, que o sonho vai voltar como realidade virtual para falar, meu filho, toma cuidado aqui. Não erra aqui de novo. Não repita os erros do passado. Mas a vida é em aberto, são variáveis. Deu para entender? São variáveis. Só quando você não tem ângulo nenhum, então vamos supor que o seu ângulo lá é esse aqui, ó. O ângulo determinado é igual ao do livre-arbítrio, então a linha sua é única. Não tem saída para você. Agora, onde tem ângulo, seja ele de 30, seja ele de 60, seja ele de 90, você vai ter variáveis. Entendido? E essas variáveis já vão estar dentro da alma como tendência e como realidade virtual. E antes de você encarnar nos institutos do plano espiritual, você vê essas cenas todas. Por isso que fica guardado na alma, como um script ainda não escrito, mas que você vai vivenciar se você fizer a escolha. Nunca nos esqueçamos que o ato final do livre-arbítrio é o ato. A fase final de densificação. Tudo bem? Próximo. Eu gostei muito dessa imagem aqui, né? A mulher saindo dentro de um molde. Assim que nós somos. Construa vários moldes aqui. O molde da personalidade, o molde do caráter, o molde da consciência, o molde da mente, até vir para o verdadeiro molde do corpo, até chegar no molde real do espírito. Então a gente vai saindo, vai deixando, vai rompendo com toda essa fase. Então, dentro dessa visão que nós estamos falando, o que é o ser? Nós já falamos tanto sobre isso, nós estamos procurando a transformação, mas vamos fazer um resumo para que a gente possa entender de onde parte esses conteúdos em nós. Para você saber, falar assim, olha, está muito forte esse conteúdo em mim aqui, eu tenho que prestar atenção, que pode ser alguma coisa que eu interiorizei e quero fazer, está muito forte. E se for para o bem, não perca a oportunidade de fazer. Não perca. Mesmo que você tenha de lutar contra uma montanha de conteúdos infelizes que ainda tem dentro da gente. Mas se a escolha for para o bem, eu gosto muito de falar isso, nós já fomos do mal a mão cheia, cansamos. Então nós somos do bem. Então vamos procurar o bem, em qualquer situação, mesmo quando você erra. Bem, bem é o nosso destino, bem é o nosso princípio, bem é o nosso rumo, bem é a nossa finalidade, bem é a nossa vida futura. Então o bem, quer dizer, vamos escolher o bem, mesmo que a gente tenha de lutar contra uma montanha. Mas é para isso mesmo que nós estamos aqui. Então vamos lá. Aqui está um resumão. Já apresentei esse resumão aqui na aula 7 e 8. Mas aqui está um resumão para a gente poder entender. Então nós sabemos que nós somos ou participamos de um espírito. O espírito está fora do tempo e do espaço. E o espírito significa Deus, unidade, totalidade e individualidade. Pronto. Então isso é o espírito. Está fora do espaço-tempo. Nós participamos de um espírito. E esse espírito nos dirige intrinsecamente. O espírito não é vibracional. Ele é intrínseco. Ou seja, está contido está em ti, é intrínseco, certo? Por isso que ele é onisciente, ele é onipresente, porque ele é intrínseco, ele está em todas as almas. Muito bem, aí houve uma queda,
Com a formação da queda, surgiu a consciência. O que é a consciência? Uma contração do espírito. E a parte intrínseca também se tornou vibracional. Então nós podemos dizer, numa linguagem baldiana, que a consciência nada mais é do que um movimento lateral do espírito, ou da individualidade. Entendendo o espírito apenas com a individualidade, porque a individualidade que fez a escolha desse movimento. Então aquilo que era intrínseco, além de intrínseco, tornou-se vibracional. E hoje a gente só nota o vibracional. Como a nossa vibração é muito densa, você fala assim, onde está Deus? Por quê? Porque você perdeu o campo intrínseco. Como você perdeu o campo intrínseco, você foi para níveis de consciência muito baixos, você ficou preso apenas à vibração. Então a única vibração que você nota é a sua. E é por isso que você não liga para ninguém. Aí à medida que você vai desenvolvendo o sentimento e vai desenvolvendo a percepção, você começa a notar o outro. Tanto é verdade que a dor do outro começa a te preocupar. Você começa a falar, gente, a dor do outro, cuidado, coitadinho, e começa a movimentar. Mas isso não te mexe muito ainda não. Porque igual a gente passa aqui, tem centenas de crianças, milhares de crianças na rua, dormindo debaixo de marquise, e nós vamos para casa dormir. Isso não nos preocupa. Como diz o filósofo Júlio Damasceno, isso nem nos preocupa. Nós vamos embora para casa dormir. Agora imagina numa sociedade mais adiantada no futuro, a gente não dorme enquanto todo mundo estiver dormindo, não tiver as condições mínimas. No futuro vai ser assim. Nós não vamos admitir como ser humano que o outro passe necessidade. Por quê? Porque a dor do outro também é sua. Porque você vai estar na vibração maior. Como você está preso no campo de vibração e não nota o mundo intrínseco, você não percebe Deus. Você não percebe nenhum outro. Você pode olhar com uma coisa muito bacana que acontece, é quando ou a gente é mãe, ou quando a gente é filho, ou quando a gente apaixona por alguém. Já é um negocinho assim. Comecei a perceber o outro. E se ele fizer igualzinho eu quero, pode ser que eu até case com ele. Né? Mas fazer o que eu quero. Te amo enquanto você faz o que eu quero. É aquele amorzinho assim, curto. Se ele me obedecer, tudo bem. Nós vamos viver juntos. Por quê? Porque você começa a perceber o outro, começa a sentir falta do outro, começa a perceber o outro. Porque no mundo vibracional, você perdeu o contato com o mundo intrínseco. É por isso que não nota Deus. Porque Deus vai aparecer em nós na ordem da natureza. Vai aparecer na ordem do universo. Vai aparecer na ciência. Vai aparecer nos conceitos da filosofia. Vai aparecer nas imagens menores que nós vamos formando de Deus. Porque nós estamos situados na vibração. Então o mundo intrínseco, coloca aqui a caneta, por favor. Então o mundo intrínseco, eu gosto de desenhar o mundo intrínseco, vamos desenhar uma pessoa aqui, né? O mundo intrínseco está aqui, ó. Eu gosto de desenhar assim, tracejado, para falar que ele é infinito. Ele está no ser, né? No conteúdo total do ser. E é isso que nos liga ao espírito, que é onisciente e onipresente. Mas o ser transformou parte desse mundo intrínseco em vibração. Essa vibração que chama consciência. Quando essa parte foi pequena, é a consciência cósmica. Quando ela foi enorme, quase total, espaço-tempo. Então vamos falar assim que o espaço-tempo é a parte de quase total inconsciência da consciência coletiva. É por isso que hoje em dia começa a colocar o espaço-tempo como se fosse um pleno, como fosse algo que se manipula, algo que se mexe. Por quê? Porque é a primeira movimentação da consciência. Entendido? Vamos lá. Voltemos ao slide, por favor. Então aí a consciência, ela vai do alfa ao ômega. E aí você pode colocar nas duas direções. Se você está descendo, ela vai do alfa ao ômega. O ômega aqui seria o espaço-tempo e o alfa seria a consciência cósmica. Agora, se você está evoluindo, ou seja, você está voltando, então você pode falar
que o alfa é a consciência espaço-temporal e o ômega é a consciência cósmica, como Teilhard de Chardin fez. Né? Se você pegar o fenômeno humano de Teilhard de Chardin, ele vai estudar muito bem isso. É o ponto alfa e o ponto ômega. E aí nós vamos compreender aquilo que Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, eu sou o Espírito. Né? Eu sou o Espírito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu sou o Espírito, eu sou o amor. Ninguém vai para o Pai a não ser pelo Espírito. Entendido? Aí depois essa consciência contraiu mais. Então ficou dentro do processo de involução e evolução o inconsciente e o consciente. Então, na descida, a inconsciência vai se tornando cada vez maior. Na subida, a consciência vai se tornando cada vez maior. Então aí a gente vai entender por que se fala hoje, em qualquer área que estuda o inconsciente, das potencialidades que existem dentro dele. Porque na verdade o inconsciente não é uma tábua rasa, como alguns ramos da psicologia estudam, mas ela pelo contrário é um infinito, certo? De potencialidades, de possibilidades que estão dentro da alma e de passado. Então quanto maior inconsciência, mais perto do espaço-tempo. Quanto maior a consciência, mais próxima do Espírito. Então, aí, dentro dessa visão, se explica por que existe o inconsciente e o consciente. O inconsciente nada mais é do que o processo de involução ou contração da individualidade dentro do reino do Espírito. Ok? E aí a vibração em densificação, ó. A vibração vai se densificando. Aí surge a alma. Como é que nós classificamos a alma? E nós classificamos assim porque o Kardecão fala lá, classifica do jeito que vocês quiserem. Então eu escolhi um jeito humoricístico. Então olha aqui, a alma é o conjunto de todas as personalidades encarnadas e desencarnadas, que eu representei aqui com os rostinhos, ó. Isso aqui é as desencarnadas e essas daqui as encarnadas. Quantos seres desses nós temos dentro da alma? Tem um texto de Kardec muito interessante, vou ver se eu trago ele semana que vem aqui, que ele fala assim que para a gente começar a perceber o outro, a gente precisa de 1000 encarnações. É ruim! Então aqui está ele. Você imaginou quanto que você tem estratificado? Aí, essa alma é formada de personalidades. E a personalidade, como o Baldi define tão bem, é um conjunto de forças que se expressa no nosso nível, na mente, no sentimento e na vontade. Olha que eu não falei livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é patrimônio do espírito. Ou seja, o verdadeiro livre-arbítrio é aquele que não tem mais inconsciência. O verdadeiro livre-arbítrio é aquele que Jesus fala na cruz de maneira tão magnífica: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Então essa é a verdadeira liberdade. A liberdade da entrega do amor. É interessante isso, né? Agora aqui, nós só temos vontade. Eu costumo brincar que eu falo que a vontade é a máscara do livre-arbítrio. É um movimento mais lateralzinho. Porque na verdade o verdadeiro livre-arbítrio é quando você está livre. Se você está preso a algum vício, se você está preso à inconsciência, se você está preso a estímulos que você já repetiu várias vezes, você não é livre. Então você não tem livre-arbítrio. Que os próprios conteúdos que você criou em você se tornam determinísticos. É aquilo que eu brinco. Vou pegar um bêbado que é bêbado 100%, alcoólatra 100%. Aí eu pego, ele está sentado na cadeira, eu pego um copo de pinga, põe na frente dele e falo assim: bebe se você quiser. Ele vai beber se ele quiser? Se ele é 100% alcoólatra? Não, ele vai beber por um estímulo de repetição infinita. Agora vamos supor que o cara já está com 60% de alcoolismo e 40% já de vontade livre. Posso chegar para ele e falar: ó, você escolhe beber ou não beber. Ele vai ter de entrar numa luta, mas não é a escolha ainda, ele vai ter de aplicar a vontade. Agora, quando ele é livre, totalmente livre, aí sim que ele pode fazer escolha. É aquilo que eu falo, a verdadeira livre-arbítrio só existe no sistema. Muito bem. Então aqui está a mente, sentimento e vontade,
que vai estar ligada aos corpos. E aqui eu representei só os corpos mais densos, duplo etéreo e corpo físico, e onde vai estar as sensações. Você pode olhar que a maioria do ser humano está presa aqui, ó. Está presa às sensações. Por isso que as sensações materiais é aquilo que a gente mais busca. E para a gente poder entender isso, vai refletir também nos corpos. Então tudo isso aqui, ó, está refletido nos corpos. O corpo astral é emocional, que é o corpo do sentimento. Então lembra, sentimento não é amor, né? Primeiro a gente vai ter sensações, um pouco mais evoluído, sentimento. Amor é o grau superior do sentimento. Então na hora que o nosso sentimento sair da paixão, sair dos movimentos menores e alcançar o amor, aí sim. Então o sentimento evolui para o amor, certo? Depois nós temos o corpo mental inferior, que é a mente racional, o corpo mental superior, que é a supramente ou a intuição, o corpo causal, probabilidades, memória, personais, o corpo causal superior, que é as potencialidades, e o corpo búdico, possibilidades e potencialidades do amor. Ou seja, isso aqui refletido dentro dos conceitos de corpos que a gente vê. Então nós somos isso aqui. Já pensou quanta coisa que a gente tem? É por isso que Jesus, na hora que chegou para Marta e Maria, né? Ah, Marta, você está muito preocupada com muita coisa, só precisa de uma. E Maria escolheu a maior parte, ou seja, só precisa do Espírito. Se nós colocarmos Espírito em tudo isso aqui, a gente volta. Ou seja, a única coisa essencial da vida é o Espírito, que Jesus representou por fazer a vontade de Deus na terra. É o Espírito. Marta, você está preocupada com muita coisa. Próximo. Agora aqui nós representamos isso de novo. Esse quadro aqui eu já tinha apresentado, mas eu não tinha dado muita fala para ele. Mas aqui, representado do mesmo jeito, o estado intrínseco, formado aqui pelo espírito, e depois o estado vibracional, formado pelas consciências. O estado da consciência cósmica forma o campo de informação, que a ciência começa a debater hoje. Um campo onde já existe todas as informações. Alguns chamam de campo zero, outros chamam de campo quântico, outro campo, não sei lá, pode escolher, qualquer um. O campo D, se quiser, de Deus. Ou seja, esse campo tem um estado intrínseco, que vem do espírito, e tem um estado informacional e vibracional. Então nós estamos num estado completo. Não precisamos buscar a verdade, ela já está disponível. Nós precisamos encontrar condições de se abrir para ela. E aqui, ó, está lá o inconsciente e consciente coletivo, os campos eletromagnéticos, os campos mental coletivo, os campos morfogenéticos, os campos de vitalidade, os biocampos, as forças eletromagnéticas, a força de Higgs, a força gravitacional, a força forte e fraca. Ou seja, à medida que vai condensando. Então, por exemplo, a ciência está hoje aqui, ó. E começa a nascer algumas teorias aqui, morfogenético, biocampo, mas estamos longe de uma visão ampla disso aqui e estamos longe da visão do espírito. Então nós vivemos em dois setores, setor sistêmico e antissistêmico. Dentro do antissistêmico nós vamos viver várias dimensões de realidade. Vamos lá. Próximo. Agora ficou claro, aquilo que nós já falamos aqui, eu acho que 200 mil vezes. A vontade forma o sentimento, que origina o pensamento, que origina a palavra, que origina um ato, que origina o hábito, que origina o caráter, que origina a personalidade, que origina o destino, que origina a karma, positiva ou negativa. Então, é da vontade, por isso que quando você pega aquele livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele fala assim, a vontade é o botão que faz com que toda a máquina funcione. Então a vontade nada mais é do que a contração do livre-arbítrio, dentro de um campo de condicionamento. Por isso que a gente não pode dar para a vontade aquilo que ela é maior, não é livre-arbítrio ainda. É dentro de um campo de condicionamento. Se você tiver um condicionamento muito forte numa área, é essa vontade que vai te dirigir. Por isso que você tem que estar atento. Olha, eu sou muito condicionado nesse campo, então eu tenho que vigiar ele, porque ele não pode nortear minha vontade nem minha vida. Eu posso sentir um desejo imenso, mas não vai ser por aí que eu vou percorrer. Então você tem que estar bem claro nisso, quer dizer, quais são minhas áreas de condicionamento, quais as minhas áreas onde o condicionamento é muito forte. Eu sou um ladrão, não posso ver uma coisinha que eu quero roubar. Olha, então eu tenho que cuidar com esse condicionamento. Então tudo que eu for fazer, eu já vou olhar o ladrão que está em mim, ó, vigia o ladrão.
Por quê? Porque o ladrão vai insinuar e vai forçar o meu desejo e vai forçar a minha vontade. É assim que a gente faz, uma instância que está superior a esse processo e que vigie, que tem atenção nesse processo. Deu para entender isso, gente? Pessoal da TV, deu para entender? Deu? Muito bem. Agora, se isso está aqui, o que existe além da vontade? Eu sempre quis falar sobre isso, né? Se a vontade vai para o sentimento, forma o sentimento forma o pensamento. Então, olha, todo pensamento é sentimental. Não tem essa de inteligência emocional. Até a razão é sentimento. Por isso que na hora H, você fala que você é muito racional, mas na hora H quem manda é o sentimento. Ou seja, é de cada esfera que vai nascer, da esfera do oceano de sentimento que nasce o rio do pensamento. Do rio de pensamento que surge o riacho da palavra. Entendido? Ou seja, sempre é um processo de contração. Por isso que o sentimento é preponderante. E acima do sentimento está a vontade. Porque é a vontade que escolhe o que vai sentir. O sentimento que escolhe o que vai pensar. E o pensamento que dirige o que vai falar. Consequentemente, nasce o ato. Ok? Agora, o que existe além da vontade? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Aqui, ó, nós fizemos uma coisa bacaninha para ver se a gente entende todo esse processo. Então, lá em cima está Deus. Deus é o princípio de toda existência. É aquilo que tudo resume, que tudo faz, que tudo dirige. O Espírito, contando o Espírito aqui como Deus, unidade, totalidade e individualidade. A vida, porque o Espírito é vida, Deus é vida. O amor, a lei, a verdade, o livre-arbítrio. Então essa é o campo do sistema que está representado aqui pelo S. Dentro desse livre-arbítrio, você afirma o ser, ou seja, o ser sistêmico, o ser com a divindade, eu e o Pai somos um, ou a gente faz o não ser, que é o que é a morte verdadeira, porque o não ser vai viver de si mesmo, e vai viver dentro do campo vibracional, deixou de viver no campo de intrinsicidade, a realidade dele muda. Então esse ser, por que ele vai não ser? Porque ele escolhe, em vez de Deus, ele escolhe o eu. Em vez do Espírito, ele contrai e forma a consciência. Em vez da vida, é a não vida, porque a vida é egóica. Em vez do amor, o amor a si mesmo. Em determinado momento, amor só a si mesmo, que é a fase que nós estamos. Em vez da lei, o individualismo é a revolta, que é o ponto da queda. Em vez da verdade, o dualismo e o relativismo, ou seja, verdades ascendentes. E, em vez de livre-arbítrio, a vontade. E a vontade, volta no slide anterior, forma o sentimento, que forma o pensamento, a palavra, o hábito, o caráter, personalidade, destino e karma. Deu para entender? Volta. Então agora, daqui, nós vamos passar para cá. Olha o desenvolvimento nosso, até a gente atingir o livre-arbítrio. Agora, entre o campo do livre-arbítrio, aí eu classifiquei o antissistema está aqui, ó, AS. Aí eu classifiquei em campo e classifiquei em reinos distantes. Por quê? Porque eu peguei aquela expressão da Bíblia. Você pode olhar que o filho mais velho da parábola do filho pródigo que estava no campo. Você pode olhar que Caim matou Abel no campo. Então eu coloquei o campo como a parte vibracional, intersecção com o sistema. É aquilo que nós vamos ver lá na Bíblia como a árvore do bem e do mal. E a árvore da vida que colocou um querubim para vigiar a árvore da vida. Por quê? Porque entre a árvore da vida e o campo existe então a degradação vibratória, para que não usurpe. Está lá até na figura da parábola de Adão e Eva. Bom, então aqui nesse campo está a graça. Porque o amor, aqui é a graça, que vai formar o campo de informação que eu mostrei lá atrás. Esse campo de informação vai nos levar então à entrega, à obediência e à humildade. Lembra que nós falamos aqui no início do nosso curso? Quanto maior a entrega,
Quanto maior a obediência à lei, por isso você pode olhar, por exemplo, Francisco de Assis, quando criou a ordem dele, colocou a obediência como princípio maior. Obediência a Deus. Que nós transformamos obediência aos ministros do Senhor. Aí, atrapalhando. Então, ao campo, entrega obediência e humildade, a fé, a intuição, a atenção, a generosidade e a esperança. Ou seja, se nós quisermos sair daqui, nós temos de ir para a esperança, que é a esperança de sermos melhores. Caminharmos para a generosidade, não é caridade ainda, lembra que eu já falei aqui, generosidade. E ir para a atenção, ou seja, prestar atenção em si mesmo. Nesse momento, a intuição começa a nascer. Junto com a intuição, a fé. A fé no sentido de fé verdadeira, aquela fé que sabe, aquela fé que se entrega. Aí nós vamos então para a entrega, obediência e humildade. Descobrimos o campo da graça, consequentemente o campo da verdade que está no campo da intuição. Isso faz a gente evoluir e adentrar ao campo do livre-arbítrio, voltando a ser. Deu para entender isso aí, gente? Nesses campos de reinos distantes aqui, eu coloquei o homem benévolo, homem ou espírito benévolo, né? Para fazer aquela classificação da escala espírita. O homem racional, o homem primitivo, o homem neutro, que é onde Kardec fala que inicia a evolução, quer dizer, simples e ignorante, e animal, vegetal, mineral, átomo, espaço-tempo. Ou seja, as dimensões dos reinos distantes. Lembra que Caim partiu para construir reinos distantes. O filho pródigo foi para reinos distantes, onde gastou os bens que o pai deu, ou seja, as potencialidades. Tudo bem então? Então você vê que aqui nesse contexto nós temos todo o processo. Próximo slide. Agora aqui dá para a gente entender. Então aqui, desde o campo animal, vegetal, átomo, espaço-tempo, átomo, mineral, vegetal, animal. E desde o homem neutro, o homem primitivo, racional e benévolo, nós vamos desenvolver isso aqui, a vontade que vai até o karma. Na hora que a gente começa a fazer o movimento de autoconhecimento, a gente penetra no campo da esperança. Por isso que você tem esperança de ser melhor. A esperança de conhecer a verdade. Você vai ter esse sentimento, por isso que está no Evangelho segundo o Espírito, fé, esperança e a caridade. Ou seja, a esperança de fazer esse movimento, a esperança de transformação, a esperança de ser melhor. Não é porque você começou o movimento e você fala, já estou bom. Conversa fiada, isso que está falando é o ego. Você só tem esperança. A da esperança surge a generosidade, porque você não pode ficar parado diante da dor alheia. Não tem jeito. Você vai ter de fazer alguma coisinha. Mesmo que for fingido, mas vai ter de fazer. Vai ter de fazer, porque o outro começa a te preocupar. Aí surge a atenção, essa verdadeira atenção, a atenção de si mesmo. Aquilo que eu já falei aqui na aula passada, está acontecendo um problema e você está vendo. Estou dando acesso de raiva, estou dando, olha lá o meu raivoso como é que é. Estou no acesso de depressão, estou lá vendo, olha como é que eu sou depressivo, olha lá, a vitiminha. Ou seja, você está vendo, você está monitorizando os sentimentos, ou seja, atenção plena, permanente. Se você fizer isso, começa a nascer a intuição. Da intuição nasce a fé. Da fé, a humildade, obediência e entrega. Você descobre o campo da graça. Quando você descobrir o campo da graça, meu amigo, aí você vai embora. Por isso que Jesus foi tão claro. Deus que faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, a graça que cai sobre todos. Os injustos não notam e os justos percebem. Ok? Deu para entender? Guarde esse quadro aqui agora que ficou completo. Não é só esse quadro aqui de baixo, porque agora ficou completo. E as transformações que a gente fez, por isso que hoje nós estamos aqui. Tudo bem? Próximo. Isso aqui está representado naquilo que nós já tantas vezes falamos. Então aqui está a nossa casa mental. Lembra da nossa casa mental? Nós pegamos aquela passagem de André Luiz, juntamos com o balde. Então aqui está o superconsciente, aqui está o consciente e aqui está o sub.
Aqui você semeia e planta. Aqui você guarda. E aqui você desperta. Tá claro? Isso, a casa mental está ligada ao espírito, que está além e no campo do espaço-tempo. Dentro desse processo aqui tem os vários níveis de consciência. Nós já mostramos aqui consciência material, consciência vital, consciência mental, consciência supramental. Fizemos até as classificações do Ciro Lombino. É os campos de consciência. Agora, em cada campo de consciência, existem os campos mentais. E em cada campo mental existem várias mentes. Então você precisa estudar você para saber de onde está vindo cada impulso. De onde vem cada impulso? Para você saber em que estágio está. Quer ver? Vamos pegar um impulso sexual. Não, o impulso em mim sexual ainda é aquele de conquista, de ir para a cama e largar. Ou seja, eu estou na fase ainda biológica. Eu estou na fase ainda que o instinto sexual nada mais é do que prazer. Então eu estou na fase biológica. E quem está ditando isso é a consciência vital e a consciência corporal. Porque eu ainda não coloquei nem paixão e nem amor nesse campo. Então eu tenho que saber que o meu impulso está naquele nível. E saber que ele está naquele nível e como eu vou conduzir ele para conquistar dentro desse nível um campo de amor. Deu para entender isso, gente? Então na hora que eu estou exercendo o poder, pode ser lá, você e 2 funcionários, aquilo ali que eu falo, né? Onde tiver 2 ou mais reunidos, aí eu mandarei. Então vamos supor, por exemplo, que você está ali. Então você vai ver, como eu exerço o poder? Ainda de forma ditatorial. Ou seja, o poder em mim não vai nada além do que eu mesmo. Ou seja, eu só vejo o poder como ditadura. Bom, então eu vou ver que o poder está ali. Então eu vou ter de transformar isso. Como é que eu vou fazer isso ficar útil? Entendido? Se você sabe em cada nível como você está, você começa a definir tendências. E não deixar você a vontade de dirigir pelo impulso. Olha, não, quando isso acontece, fala, não, isso aí está vindo do cruel. Isso aqui está vindo da invejosa. Calma, eu não vou agir dessa forma. Você começa a identificar. E aí você faz um mapa. O melhor do mundo, você fazer um mapa sobre você mesmo. Esse mapa aqui, você começa a distinguir as dimensões da mente. Eu gosto de pôr nome, eu ponho o cruel, o safado, o ditador, o sem vergonha. Entendeu? O bonzinho fingido. Eu tenho todas essas personalidades mesmo. Entendido? Porque aí você começa a identificar de onde está vindo o impulso. E se você vai fazer ou não a liberação desse impulso dentro daquele contexto. E você também, na hora que ele vier e explodir, você sabe quem está explodindo. Aí você faz um mapa do seu próprio psiquismo. Deu para entender, gente? Pessoal da TV aí, ó, se tiver dúvida, me pergunta. Deu para entender isso aqui? Deu para entender isso aqui? Então pega o microfone aí, Humberto. Temos uma pergunta aqui do Humberto. Daquilo que você estava falando, a respeito do ângulo de livre-arbítrio relativo que nós temos ao reencarnar. A gente tem um campo de possibilidades. E aí surge uma série de dúvidas, né? Eu me lembro que em nosso lar, a dona Laura, conversando com o André Luiz, ela narra que chegou um determinado momento que ela e o senhor Ricardo fizeram o que ela chama de leitura do passado, permitiram ler 200, 300 anos do passado. Como é que a gente pode fazer algo parecido para não nos deixarmos, no momento da decisão, no momento do ato, nessa presente encarnação, não nos deixarmos levar só pelo impulso, mas agirmos de maneira mais consciente, dentro desse campo de possibilidades, sabendo fazer uma escolha mais lúcida? Então coloca aqui o quadro para mim. Olha aqui. Se você mapear o seu psiquismo, vamos pegar aqui o mapa. Eu coloco o mapa mesmo, aqui o mapa é o seu. Você está mapeando o seu psiquismo, descobrindo aqui o seu psiquismo. Então você coloca que a parte mais importante da sua vida é o ato. Porque pensar também é agir, falar também é agir.
Mas materializar em ato, o agir, o falar, nos prende irreversivelmente ao karma. Não que o ato de pensar também não seja kármico, não. Mas como na nossa fase, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o ato. Porque o ato vai virar hábito. E o ato vai agir sobre o outro de maneira direta. É o ato que cria o karma. Agora, lá na frente, o falar e o pensar também vão ser importantes demais. Mas agora, nós temos de vigiar o ato. Então, antes de você agir, pense, medite. Não falo com o tempo, porque muitas vezes você vai ter de ter atitudes rápidas. Tá claro? E lembra que se você vai lá e adia o agir, você está agindo. Eu falo, quando você deixa de agir, você escolheu não agir. Então muitas vezes você escolhe não agir e deixa para os outros. Aí você fala, não fui eu, mas foi a sua ausência que provocou aquilo. Na vida nós temos que ser ativo. A gente tem uma ideia de santo como se fosse uma coisa passiva. Eu morro de raiva disso. Não existe um ser mais ativo no universo, do nosso universo, que o Cristo. O Francisco de Assis é um ser altamente ativo, não é passivo. Passividade deve ser um momento de reflexão, porque você vai atuar no meio, a nossa função é atuar no meio. Então, antes de qualquer ato, pensa bem. E após o ato, estude o ato, para você ver a quantidade que o Baldi chama de positividade e de negatividade. Como a vida é dual, não tem jeito de fazer um ato 100% bom. Não tem jeito. Eu gosto de brincar com isso. Você já pensou a reclamação que não devia ser no ouvido de Pedro da mulher dele? Já pensou? Pedro, você ficou doido? Você fica seguindo agora um cara aí para cima e para baixo, você deixou de pescar, aqui em casa o dinheiro está pouco, não está chegando o dinheiro adequado, você passa o dia inteiro com essas coisas aí, poxa, como é que é? Ah, você não me dá atenção, agora só tem aí, Jesus. Mas mulher, ele curou até a sua mãe, como é que você fala isso dele? Né? Já contei isso aqui, que o Pedro chegou para o Senhor e falou, Senhor, mas precisava curar a minha sogra? Com tanta gente Senhor para curar, vai curar a minha sogra. Então, consequentemente, você tem de saber, porque vai ter um lado negativo, não tem jeito. Você vai pagar um tributo. Você imagina Pedro, na hora que Jesus desmaterializa na face da terra, você vai que Pedro vai formar a casa do caminho. Já pensou a responsabilidade que era? Cuidar daquilo tudo, cuidar daquelas pessoas todo o dia inteiro. Poxa, ou a mulher dele estava com ele junto com a família, ou o inferno na vida. Por quê? Porque a vida é dual, não tem como, ela é dual. Aí você pega um cara lá que é assassino, ladrão, que rouba, guarda dinheiro, toma dinheiro dos outros. Agora o filho dele não pode reclamar disso, porque deu melhor educação, mandou estudar fora, deu tudo que o filho precisava, cuidou dele. O filho vai poder falar que o pai é ladrão, que é isso, aquilo, se ele foi fruto daquele processo? Então está vendo que todos os lados tem um lado. Então a vida é dual. Então você tem sempre de estudar isso aqui, para saber onde está a negatividade e a positividade. Não existe ato 100% bom. Não tem como. Nesse mundo aqui não, esse mundo é dual. Aí a pessoa fala assim, não, você faz isso por vaidade. É mesmo. Uma taxa de tanto por cento é vaidade. Ah, você cuida dos outros, faz trabalho assistencial para aparecer. É verdade. Uma taxa de 20, de 30, é para aparecer mesmo. Mas e daí? Aparecer legal, porque eu estou fazendo alguma coisa. Entendido? E a gente luta contra essas coisas. Não, o que é isso? Faço sem interesse nenhum. Que interesse nenhum? Pode ser que você não tenha interesse no pobre, mas está lá um cara bacana que você quer namorar, você vai lá para poder ajudar, porque quem sabe? Né? Vai que sempre tem um interessezinho aí, né? A vida é dual. E a gente vai estudando isso, ó, até você definir o campo da sua psiquismo. E isso é permanente, numa atenção permanente. Entendeu, Beto? Permanentemente estudando. Quando você conseguir controlar um pouco as variáveis do ato,
Aí você pode participar do campo do sentimento e da palavra, do pensamento. Aí você vai começar também a ver esse campo. Deu ok? Pessoal, vamos tomar um cafezinho. Quem tiver alguma pergunta, pessoal da TVI, pessoal que estiver aqui, pessoal de Brasília, tiver uma pergunta, nós vamos tomar um cafezinho em 10 minutos. Pessoal, voltando. Pessoal da TVI sempre é bom que pode colocar aí perto do computador, da TV, continuar com o lanchinho. Então vamos voltar aqui. E nessa parte a gente sempre busca as perguntas. Rodrigo, tem pergunta? Temos sim, Maurício. Então vamos lá. Coloca a caneta aqui para mim, por favor. Bem pausadinho aí para todo mundo ouvir e entender. Certo. Primeira pergunta da Yara Lúcia. Faço meditação há algum tempo e noto que cada vez procuro mais o silêncio, ouvindo a voz que conversa comigo. Isso é o início da transformação? Sou grata pelas aulas. Fraternalmente, Yara Lúcia. Olha, lembra que não é por causa da meditação, certo? A verdadeira meditação é aquela meditação que a gente deixa com que haja uma manifestação. A meditação como exercício ajuda a acalmar a mente, ajuda a acalmar, a diminuir a inquietação, mas não é esse o caminho. Lógico que à medida que você começar uma meditação verdadeira, você vai para um campo de atenção. Na hora que você for para esse campo de atenção, pouco a pouco começa a existir pequenas manifestações. Essas manifestações vão surgindo, desde pequenas coisas até grandes coisas maiores, até que surge uma voz íntima. Isso aqui não é a voz do espírito, nem uma comunicação mediúnica, e nem a voz da sua mente. Porque geralmente quando essa voz se apresenta, ela começa com conteúdos que você nunca pensou, conteúdos que você nunca imaginou, conteúdos que você nunca viu. Muitas vezes você pode ter essa voz, como ela narrou, você não vê a voz apenas do pensamento. Porque é uma manifestação assim tão diferente, que na hora que ela ocorre, você fala assim, nossa, que coisa extraordinária. É como se fosse, você de uma hora para outra vê um céu azul, de uma hora para outra você tem uma sensação de sem limite. Esse momento é que essa voz começa a surgir. À medida que você vai prosseguindo, ela vai ficando mais constante, até que ela se torne um campo de condução da própria existência. Naturalmente que junto com essa voz, de vez em quando vai surgir também as vozes dos mentores, porque casa dentro desse complexo, forma um binômio, né? Um binômio espiritual e um binômio consciencial. Também vai surgir assim. Mas isso, essa diferença e essa percepção, só você pode dizer. Só você. Você muitas vezes vai procurar experiência alheia para saber o que está acontecendo contigo. Porque você vai procurar a experiência alheia para, poxa, será que alguém já está vivendo, ou já viveu isso? E como é que ele viveu? Como é que viu? Por isso que a gente procura leitura, porque você fala assim, poxa, será que viu? Por exemplo, nunca encontrei ninguém melhor para narrar isso do que o Cira Lombini e Krishnamurti e o Pietro Baldi. Porque você vai ler e fala assim, poxa, olha, ele viu isso aqui, olha, uma experiência semelhante a que eu vivi, que interessante isso aqui, quer dizer, é dessa forma. Então você começa a abrir o campo, e não uma repetição mental. E não um conteúdo só de pensamento, certo? É além. E essa diferença só você pode perceber. É a mesma coisa eu perguntar para você, como é que você sabe que você gosta de alguém? Você pode olhar que ninguém vai definir isso para você. Não, você gosta de fulano. Sua amiga pode chegar para você, eu acho que você gosta de fulano. Mas só você pode definir. E só você pode dizer de que forma. Como é isso dentro de você, de que forma que se apresenta, só você. E se você perguntar e ser sinceramente, se perguntar assim para você, o que é gostar? Você vai ver que você tem uma dificuldade tremenda em definir. Mas você sabe, fala, não, isso aí aqui em mim é uma coisa bem sólida, eu sei bem como é que é isso. Entendido? Então você que vai saber definir, é um caminho que você define, mas não tem a menor dúvida que o processo da meditação ajuda muito nisso. Próximo. Valéria, de Goiânia, pergunta, Maurício, eu quero saber como faz para reordenar de verdade os sentimentos, nesse processo de perceber as tendências, em especial no convívio com as pessoas que evocam nossas sombras, porque você vigia o ato, mas ainda assim sente. E aí, fica como? Principalmente em relação à raiva, à inveja e ao ciúme. Então presta atenção, eu estou falando o ato,
é quando você vai colocar a inveja em ação. Eu estou priorizando o ato aqui, não é porque o sentimento não é importante, nem o pensamento é importante, nem a vontade é importante. Eu estou priorizando o ato como primeira manifestação da busca. Certo? Não é? É o contrário, aqui está o ato. O ato vem do hábito. O hábito vem da palavra. A palavra vem do pensamento. O pensamento vem do sentimento. O sentimento vem da vontade. Olha, é esse processo que você tem de ver. Agora, o primeiro estágio. Olha, eu vou tentar não deixar isso aqui se materializar pelo hábito. Eu vou sentir, vou pensar, vou ver, mas eu estou aqui altamente invejosa. Mas eu não vou deixar a inveja virar um ato para prejudicar, agir ou fazer qualquer coisa em relação a alguém. A inveja vai existir, mas ela vai existir em mim, e eu vou estudá-la dentro de mim. Mas eu não vou deixar ela influenciar 80%, 100% dos meus atos. Eu vou baixar a taxa. Então eu vou passar agora a 79,9. Mas não vai ser 80. Ou seja, você vai começar a fazer o balanço. Eu não vou agir assim, porque eu estou consciente da minha inveja. E todo mundo que você conhecer, você fala, eu sou invejoso. Mostra você está me conhecendo, mas toma cuidado comigo que eu sou extremamente invejoso. Porque aí você já anuncia o barraco. Entendido? Você vai atuar. Por quê? Aí você vai trabalhar esses outros campos aqui. E outra, não é organizar. Como é que é a frase que ela usou? Como é que ela falou? É ordenar. Não é ordenar. Para com isso. Quem está ordenando é mente. Não vai usar a mente para isso. Vamos ordenar. Então vou organizar a minha inveja. Saber como é que a inveja é. Saber como é que é a minha maldade. Ordenadinho. Aí daqui a pouco tá as perfeccionistas. A minha inveja é assim. Mas ela tem umas florzinhas em volta dela. Não é tão inveja. Tá? Toma cuidado com esse negócio. Quando a gente está falando assim, você está penetrando um mundo imenso. Você não sabe como é que é a sua inveja. Não sabe. Pensa na inveja igualzinho um poço de petróleo. Você está entrando lá, você não sabe nem quantos litros vai dar. Aí você começa a estudar. O óleo é muito pegajoso, o óleo tem isso, o óleo tem aquilo e tal. Mas eu não sei a profundidade disso. Ou seja, você vai estudar a inveja. Você não vai ordenar sentimentos. Deu para entender isso, gente? Olha, então eu estou aqui na inveja. Ó. Eu penetrei na inveja. Já sei que eu tenho invejosa. Agora eu vou descendo dentro da inveja. É um longo caminho. Porque você não sabe o poço da inveja do tamanho que é. Aí você vai estudar a inveja. Você vai ver a inveja nos movimentos seu da vida, usar atenção para ver. Muitas vezes você faz determinadas ações e você acha que não é inveja, e muita inveja que está por trás. Deu para entender? Outra, Rodrigo. O Adail Botesini. Crispim, como fazer esta análise dos pensamentos e atos enquanto ainda estamos presos aos condicionamentos? Sempre estaremos presos a cada erro ao processo expiatório. Melhor seria a prevenção a priori, você não acha? Como é que é a fase final da pergunta? Melhor seria a prevenção a priori, você não acha? Nós não temos como prevenir, nego. Nós já caímos. É como você falar para o capeta prevenir o tridente. Não tem jeito, já é capeta. Nós já temos tudo isso dentro da alma, não tem como prevenir, prevenir já passou. Nós temos como não usar isso novamente em atos. Aí sim. Mas o sentimento já está em nós, não tem como ter prevenção. A prevenção, ela pode existir em relação ao ato. Tá claro? Para que você não semeie no mundo consciente ações que você vai armazenar e vai ficar mais forte ainda no futuro. Então você pode fazer a prevenção em relação ao ato, depois prevenção em relação ao pensamento, ao sentimento, à vontade. Prevenções sim, nesse sentido, mas já está em você. Por isso que nós já estamos nesse mundo de expiação em prova, que é um mundo próprio para quem cometeu delitos enormes. É um mundo prisão, não pense diferente, é um mundo prisão.
Ou seja, é por isso que nós estamos aqui. Então já temos. Certo? Igual a mesma coisa, você está num umbral e fala assim, vamos prevenir para a gente não vir para o umbral. Ué, eu já estou lá. Quer dizer, agora eu vou prevenir para me sair daqui. Está claro? Igualzinho nós já estamos dentro de um mundo penitenciário, já estamos num mundo onde vem para cá pessoas que cometeram delitos gravíssimos no campo do orgulho. Então já está em nós. Então essa prevenção agora tem que ser de não continuidade. Condicionamento nós vamos ter sempre. Porque o condicionamento, nós criamos isso milenar. Então o condicionamento vai ter sempre presente. O que você precisa descobrir? Em que áreas ele está atuando e onde você já o vê. Porque tem determinados condicionamentos que você não vê. Você nem nota que você é daquela forma. Quer ver? Pergunta a determinadas pessoas, principalmente as pessoas que não gostam de você. Pergunta o que elas acham de você. Ela vai falar coisa com você que você acha que você não tem. E não existe pessoa melhor para falar para você como é que você é do que as pessoas que não gostam de você. Elas são excelentes. Fala direitinho o que você é e o que você quer esconder. Mais alguma? Sim. O Paulo Rangel, de Goiânia, pergunta se é recomendável utilizar a força mental para obter sucesso material, aquelas práticas direcionadas para sucesso, bens materiais. Olha, eu acho isso uma perda de tempo enorme. Você desenvolver recursos mentais para você juntar papel. Eu acho isso aí uma perda de tempo imensa. Você fala assim, não, eu vou desenvolver recursos para que eu tenha o necessário, para que eu tenha uma vida mais adequada, para que eu aprenda a minha relação com o dinheiro, para que eu não fique pessimista e possa mostrar que eu sou capaz de desenvolver, para que eu tenha uma vida equilibrada dentro de determinado setor, daquilo que eu espero. Mas para você adquirir milhões, colecionar papel, viver essa vida, para quê? Desenvolver força mental para isso. Eu acho isso um desperdício imenso. Força, não é que isso é negativo, nem que isso não deve ser feito. Não, cada um de nós escolhe o seu caminho. É igual Jesus disse lá para o jovem rico, vai lá, vende tudo que tem e dá para os pobres, ou seja, as pessoas pobres que gostam disso, aqueles que não descobriram a espiritualidade ainda. E vem e segue. Ele falou, não quero. Tá claro? Ou seja, ele preferiu deixar da maneira que ele estava. Não teve essa visão nem esse expediente. Ora, a mesma coisa, eu acho que é incrível, eu acho que toda a força mental, depois que você utiliza ela para as aquisições naturais da vida, que você está no mundo, então você tem de viver no mundo, não adianta, você vai ter de viver, então você vai ter de definir o padrão que você quer. Olha, o padrão que eu quero de vida é esse, é assim que eu vou viver, é dessa forma. Você tem que pagar esse tributo. Não adianta você querer falar assim, não, eu quero esse tributo e estou procurando dinheiro 24 horas por dia. Agora, se você quer o dinheiro, você quer ficar rico, quer ficar famoso, então vai lá, meu filho. Vai lá, viver a sua experiência, até você cansar desse mundinho de brinquedo. Agora não, eu quero ter uma vida assim, dentro dessa razoabilidade, dentro desse campo, mas todo o esforço meu eu vou usar em outra direção. Eu acho que é muito mais útil do que você usar para aquisições transitórias. Bom, é opinião pessoal, tá? O Jorge Melo e a Célia mandam um abraço para todos. E a Wanda, de BH, pergunta, e quando temos pensamentos horríveis, sugerindo coisas ruins, fico muito triste e começo a rezar. Esses pensamentos são da gente ou são sugestões dos espíritos? É seu! Não joga a culpa nos espíritos, não. É seu! Os espíritos só participam. Não tem como a gente ser influenciado naquilo que a gente não tem. Eu gosto de repetir sempre aquele exemplo que o Chico tem, que é maravilhoso. Pega um prato de diamante e um prato de alfafa, oferece para o homem e para o cavalo. Ou seja, a tentação parte de nós, é nosso. Não lute contra esses pensamentos. Estude esses pensamentos. Não tenha medo deles. Fala, meu Deus, eu não quero pensar, meu Deus, que coisa horrível. Quem é que está falando que é horrível? O próprio ser que pensa. Porque o ego é assim, ó, ele é dual. Ele tem uma parte que condena e uma parte que participa. Assim que é o ego. Ele condena e participa.
E por que você sabe que é o ego que está agindo em você? Porque ele sempre participa te menosprezando. Que absurdo, como é que uma pessoa religiosa pensa assim? Aí você começa um monte de besteira. Quando esse pensamento vier, a melhor forma que a gente tem, pelo menos a forma que eu gosto de usar, é como se você estivesse fazendo uma doutrinação. Ah, vai lá e mata ela. Matar como? De faca. De que forma? Onde? Agora, por quê? De onde vem essa violência? O que você quer? Ou seja, você vai conversar com um pensamento como se fosse um ser dentro de ti. E vai conversar com ele. Então, vamos supor que você tem dentro da sua alma um violento. E que você teve lá 100 reencarnações violentas. Falou, matou. E que hoje está aparecendo aqui na forma de pensamento. Olha que bacana. Não está aparecendo mais na forma de ato. Você já não está lá, falou, corta o pescoço. Falou, corta o pescoço. Você não, calma. Você ainda dá um tempinho para cortar o pescoço. Você ainda pensa. Olha, então está lá dentro da alma ainda. Você não agiu. Agora você vai ter de estudar esse cara. Matar por quê? Vai doutrinar ele. Fala, vou ler uma lição para você hoje, violento, sobre a violência. Vai lá e lê a lição. Violento, presta atenção nisso aqui. Aí fala para o violento, vem cá, agora nós vamos fazer um ato de bondade, para você ver como é que é a diferença da bondade para a violência. Vai lá e faz um ato de bondade. Não tenha medo do seu pensamento, porque na hora que você tiver medo do seu pensamento, o pensamento começa a fazer chantagem, ele fica assim, ó. Aí você vai reprimir, na hora que você reprimir ele cresce. Mas também não vai liberar. Não, você vai educar. Eu falo que é colocar o pensamento no corrimão. Sobe com ele a escada, degrau por degrau, mas subindo pela escada da transformação. Mas estudando ele, para você ver a maneira como ele age. Por que você quer isso? Por que forma você quer assim? E doutrinando, ouvindo e doutrinando. Tá claro? Mais alguma coisa? Sim, o Ellen quer fazer uma pergunta. Pois não. Maurício, essa questão seria semelhante, esse diálogo, aquele que o Francisco de Assis tinha com o corpo dele, chamava irmão burro. Isso. Quando ele passava, sentia as necessidades e tudo, e ele dialogava a respeito, conversava sobre aquelas necessidades. É você conversar sem medo. Você vai pegar o perverso, o assassino, o cruel, o mentiroso, o invejoso e conversar. E ir educando. Igualzinho você educa alguém, uma parte de você que está lá atrás. Você vai educar ela, vai buscar ela. E vai trazer. É por isso que Jesus foi tão claro. Quando você tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. Você acha que 2 ou mais pessoas reunidas é eu e você? Não, é você e parte de ti. Então se você juntar o vaidoso, juntar o cruel, juntar o invejoso e vocês 4 fazer uma oração, o Cristo está presente. É aí que começa a transformação. É a parte de ti que você tem de reunir, ou seja, os fragmentos de você que você tem de reunir. Então quando você for fazer um culto, você fala assim, hoje eu vou fazer o culto para a safada, para o cruel, para o mentiroso, para o vaidoso, e nós 5 com Jesus. Então vou ler uma lição para esse, vou ler uma lição para esse, vou meditar aqui, vou meditar aqui. É o que eu chamo de culto individual. Você tem que ter o culto domiciliar e o culto individual. Domiciliar trabalha as coisas coletivas do lar. Agora o pessoal você trabalha aqui, ó. Não tem um culto meu que o cruel não está presente. Eu falo, vem cá, sente. Vamos nós 2 aqui aprender. Tem de estar o cruel presente. A mesma coisa, você pega na personalidade. Daqui a pouco você descobriu. Tem uma doida. Aí você põe aqui doida. Vai que tem várias doidas. Você põe doida 1. Então vou trabalhar doida 1. Doida 1 é maluca, quer largar tudo e se jogar na vida. Vou cuidar da doida 1. Entendido? A doida 2 quer ser alpinista. Calma, alpinista. Então você vai fazer os conteúdos das doidas e trabalhar as doidas. Os mentirosos, os sexualistas. Conforme está o rebanho. É aquela frase, né, que eu repeti aqui tantas vezes. Meu nome é Legião. Trabalhar a legião. E reunir nos fragmentos. Para que o Cristo se faça presente.
Ok? Mais alguma coisa aí, Rodrigão? Sem perguntas, Maurício. Sem pergunta? Pessoal, então tá aí a nossa 13ª aula concluída. Semana que vem nós vamos estudar os defeitos, que agora dá para estudar os defeitos, onde que eles vêm. Aí você vai ver que beleza que é. Eu vou trazer a lista minha, que aí quem sabe não ajuda vocês a olhar as suas. Né? A gente vê a dimensão dos nossos defeitos. Ok? Vamos fazer a nossa prece então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a tua bondade, o teu carinho e tudo que recebemos de ti. Nos ajuda-nos para que possamos reunir em teu nome e com a tua presença curar a nossa alma. Graças te damos, que assim seja. Até a semana que vem. Abraço a todos. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org